a prática de coisas simples, meus irmãos e irmãs. E este é o conselho também em Apocalipse 2, versículo 5, que diz: volta à prática das primeiras obras. Precisamos, irmãos, voltar à simplicidade dessas coisas. Que primeiras obras são essas? Congregar a igreja. Viu que você tem congregado menos nesses dias? Viu que você tem se tornado menos ativo nas coisas de Deus? Quer ver outra coisa simples, irmãos? Que nós precisamos voltar às primeiras práticas, orar como nós orávamos lá no passado, ler mais as Escrituras. Eu falo, irmãos, com o coração aqui, irmãos, queimando, porque há pessoas aqui, irmãos, que já foi sim mais fervoroso do que tem sido nos dias de hoje. A oração, a leitura da palavra, a adoração, irmãos, são coisas simples que nós não podemos abrir mão jamais nas nossas vidas. E se nós abrirmos mãos, irmãos, dessas coisas tão simples, como ficará a nossa alma nesses dias tribulosos, nesses dias difíceis? Olha aqui que o salmista diz no Salmo de número 39, no versículo 3. Ele diz que enquanto meditava, ateou-se um fogo dentro de mim. Enquanto eu meditava, embraseou-se o meu peito, o meu coração foi tomado por fogo, pela chama viva do Espírito Santo, igreja. Nós precisamos voltar aos rudimentos do passado, a leitura da palavra, voltar, irmãos, à oração, à adoração, a congregar mais, a buscar mais a presença de Deus, irmãos. Às vezes estamos apáticos nesses dias, o nosso louvor é um médio, é um cansaço, a nossa oferta sempre, irmãos, é a pior parte, porque, irmãos, nós precisamos retornar às primeiras práticas, à simplicidade, irmãos, e você tem deixado isso. Você tem abandonado a simplicidade da leitura da palavra de Deus, a oração, a vida devocional, irmãos. Eu falo com dor no coração também nesta noite. Eu digo que renovar é preciso, irmãos. Não espere dias fáceis daqui para frente. Estamos, irmãos, entrando numa era de escuridão sobre a face da terra. Estamos vivendo dias proféticos, igreja. Em relação a nós, a expectativa de Deus, do Espírito Santo, é que o nosso coração seja inflamado como brasa viva nesses dias. É necessário, irmãos, voltar à prática das coisas simples. Voltar à oração, voltar a congregar, voltar à adoração, voltar à leitura da palavra. São coisas que mantêm a minha alma avivada, o fogo de dentro de mim atiçado, igreja. Terceira atitude. Eu vou falar isso aqui nesta noite, meu irmão, porque Deus ministrou isso no meu coração. Porque este tem sido um fator que simplesmente muitas pessoas têm sido afetadas por isso. E é simplesmente evitar dar ouvido aos semeadores de desânimos. Você já reparou que você tem mais pessoas para te colocar para baixo do que para te colocar para cima? Você já reparou que há mais pessoas à sua volta te apoiando para você se afastar, desviar da igreja, desviar do Senhor, do que viver uma vida inflamada pelo Espírito Santo, meu irmão? Semeadores de desânimo são aqueles que têm sempre uma palavra negativa, às vezes a respeito da igreja, a respeito da liderança, a respeito dos irmãos. Eles só conseguem ver defeito, falha nos outros, espalha entre as pessoas palavras que geram desânimos na vida dos demais irmãos. Há um dito que diz que uma pessoa desanimada vai gerar outras pessoas desanimadas, irmãos.
Se há algo que nós precisamos fazer é evitar tapar os nossos ouvidos para que nós não venhamos ouvir semeadores de desânimo no nosso meio. No meio dos jovens, no meio das senhoras, no meio dos homens, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Vai ter alguém para dizer: não, não adianta, não insista, não persevera. Semeadores, irmãos, que semeia desânimo na nossa alma. Isso aconteceu com Jairo. Jairo, com a sua filha à morte, ele sai da sua casa e vai até Jesus e disse: mestre, a minha filha está à morte. Vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. Jesus disse: eu irei. E o texto diz que quando Jesus está no percurso, indo em direção à casa de Jairo, você sabe quem é que veio ao encontro deles? Os chefes da sinagoga. E esses chefes da sinagoga são os verdadeiros semeadores de desânimo. E eles vão dizer para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre. Jairo, não adianta, Jairo, a sua filha morreu, Jairo. Mas só que Jesus, sem acudir aquelas palavras, disse: Jairo, não temas, crê somente. Crê somente, Jairo. E aí Jesus entra na casa daquela menina e ele disse: menina, levanta. E a menina levantou, irmãos. Isso significa que se nós desejamos viver uma vida de renovo, de avivamento, nós não podemos, irmãos, dar ouvido a semeadores de desânimo, igreja, desânimo, irmãos. Precisamos resistir às palavras dos semeadores de desânimo, como nós resistimos ao diabo, irmãos. Talvez você está aqui nesta noite e alguém falou, lançou alguma palavra. Olha como é que era a sua vida. Seu fervor, irmãos, seu entusiasmo de servir a Deus. Talvez alguém aqui falou: olha, você canta feio, você não adianta, você toca muito mal, você prega muito ruim, para com isso. Talvez foi alguém de dentro falou, dizendo: não persevera, não insiste. Precisamos, irmãos, tapar os nossos ouvidos, a fim de que essas mensagens não venham inflamar a nossa alma, nos levando ao desânimo e ao esfriamento espiritual. Mas em quarto, se desejamos de fato manter uma vida avivada, é necessário, irmãos, manter um estilo de vida de renovação diária.